Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Estão preparados para a palavra? Segundo livro de Samuel 20, 14 e 22 diz assim: Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha. Quando o exército de Joabe estava para derrubar o muro, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, diga a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. Ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Joabe respondeu: longe de mim uma coisa dessa. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema. Um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem e iremos embora. Muito bem, disse a mulher, a cabeça dele será lançada a ti do alto do muro. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para a sua casa. Joabe voltou para junto do rei em Jerusalém. Ou seja, agir com sabedoria em meio ao caos. A atitude de uma pessoa mudou a história de uma cidade. Qual era o contexto? Imagine uma cidade inteira prestes a ser destruída. Não por causa de um exército inimigo. Não, por causa de um homem rebelde que entrou dentro dela para causar confusão. Uma pessoa que ali seria capaz de destruir uma cidade. Esse era o cenário dessa cidade chamada Abel-Bet-Maaca. Uma cidade conhecida como lugar de conselhos, de sabedoria. Agora estava em perigo. Poderia vir a ruínas por causa da rebelião de Seba. E no meio desse caos, como nós lemos, uma mulher se levanta. Não sabemos o nome dela, como eu amo isso. Não sabemos nem o nome dela, mas estamos aqui falando da atitude dela. Ela teve uma atitude, ela foi sábia, ela foi ousada, ela foi corajosa. E porque uma mulher se levantou, toda a cidade foi salva. Deus precisa apenas de uma pessoa para poder agir e salvar uma cidade. E se você está ouvindo, Ele está contando com você. Amém? Esse texto nos mostra algumas atitudes importantes para a gente ter vitória diante do caos. E a primeira delas é: o problema precisa ser identificado. Qual era o problema da cidade? O nome do problema era Seba. O foco do caos era um homem chamado Seba. Um homem que se levantou contra um rei ungido, que carregava dentro de si um espírito de rebelião. E assim, o rei Davi deu ordens: acaba com ele. E onde ele estivesse, se não fosse a mulher sábia, a cidade teria sido destruída. Muitas vezes o problema está na nossa casa, na nossa vida, no nosso interior. E não está do lado de fora, está tudo do lado de dentro. O problema da nossa casa, da nossa vida, do nosso interior está do lado de fora, mas escondido dentro das nossas muralhas. Muralhas que levantamos para proteger o caos que muitas vezes a gente não quer identificar. Enquanto a cidade não identificasse o problema, todos corriam risco de destruição. Qual é o Seba escondido dentro das nossas muralhas? O orgulho. O orgulho afasta você de Deus, porque a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Gente orgulhosa não se submete à palavra.
A mágoa, gente magoada, fere pessoas. A inveja, ai meu Deus, a comparação. Quando a gente sente inveja, a gente não entende o que Deus tem para nós. E a gente fica amargo. São pessoas amargas, pessoas difíceis, porque não conseguem olhar para si, nem enxergar o que Deus está fazendo, só conseguem olhar para o próximo, o que Deus está fazendo na vida do outro. Pecado oculto, aquele que você não quer contar para ninguém, mas só Deus vê. Aquele pecado que você até estima, porque você acha que não pode viver sem ele. Amizades que corrompem, gente que te afasta de Deus. O que está escondido sobre as suas muralhas? O que você tem guardado? Qual é o problema que você precisa identificar? Uma mulher sábia que não fingiu que estava tudo bem. É uma mulher, nós falamos de uma mulher que não fingiu que estava tudo bem. Porque uma mulher que não finge que está tudo bem, ela está discernindo. Ela está identificando o problema, ela está dando nome para o problema. Dê nome para o seu problema. Porque quando você dá nome para o seu problema, você sabe exatamente o que você vai entregar aos pés de Jesus. Jesus, o meu problema na minha vida é esse, e eu estou colocando ele aos seus pés, embaixo dos teus pés. Jesus, o meu pecado é esse. Jesus, a minha casa, o problema da minha casa é esse. Dê nomes. Porque quando você dá nome, você tem autoridade, porque você vai colocar tudo embaixo aos pés de Jesus. Porque o que você não corta hoje, amanhã pode destruir tudo que você construiu. Identifique o que está causando rebelião dentro de você, rebelião dentro da sua casa. A segunda coisa, não podemos nos acostumar com o caos. O texto diz que Joabe levantou as rampas de ataque contra a cidade, já estava tudo preparado. Havia barulho, havia medo, insegurança, havia pressão. Quando o caos chega, temos duas opções: ou nos acostumamos e deixamos que a destruição nos consuma, ou nos levantamos para fazer algo. E tem muita gente acostumada com o caos. Tem muita gente que está acostumada com o barulho, que se acostumou com o medo, que se acostumou com a insegurança, com a pressão. Gente que não se levanta para botar um fim a tudo isso. Quantas famílias hoje estão ruindo porque homens e mulheres não se levantam para interromper a desordem espiritual? Deixa eu te dizer, cabe a você colocar ordem na desordem espiritual da sua casa. Cabe a você colocar ordem na desordem espiritual da sua vida. Você está recebendo orientações do altar. Todo culto tem uma palavra aqui para você, e nunca é uma palavra que massageia o seu ego. A gente nunca passa a mão na cabeça, porque o Pai disciplina a quem Ele ama. A palavra de Deus, ela é disciplina para nós. Então você está ouvindo o que você deve fazer. Cabe a você. Eu não posso. Eu posso te aconselhar, o bispo pode te aconselhar, pode até orar por você, mas se você não se posicionar na sua casa, dando nome ao problema, se levantando e dizendo: ei, aqui a minha casa é de Jesus, a bagunça vai acabar aqui, o barulho vai acabar, o medo vai acabar, a ordem vai vir, porque nós somos de Jesus. Se você não fizer isso, ninguém vai poder fazer por você. Aquela mulher sabia que o silêncio seria fatal. A Bíblia diz que há muita sabedoria no silêncio, e que o silêncio, muitas vezes, ele vale mais do que 1000 palavras. O silêncio, ele é importante, mas ele precisa ser na hora certa, porque a Bíblia também diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, tempo de falar e tempo de calar. E hoje você está recebendo a direção de Deus, que quando existe uma desordem espiritual na sua vida e na sua casa, você não pode ficar em silêncio. Essa mulher não ficou em silêncio, ela falou, ela se posicionou, ela levantou a voz, ela foi procurar saber o que ela podia fazer para que aquela destruição não acontecesse.
Tem hora que é preciso falar. Tem momentos que é preciso nos posicionarmos. Estamos falando o mês inteiro sobre isso. Não deixe que a sua casa viva em constante confusão, em brigas. Sabe por quê? Porque onde tem confusão e briga, normalmente não tem oração. E quando não tem oração, não tem a presença de Deus. Porque a oração atrai a presença de Deus. O que é oração? É o diálogo, é conversar com Ele. Uma voz de sabedoria é capaz de parar um exército inteiro. Essa mulher não falou qualquer coisa, ela falou a coisa certa, na hora certa, da forma certa. E o exército todo parou para dar ouvidos para ela. A terceira coisa, atitude de sabedoria impulsiona a vitória. Porque essa cidade teve vitória em meio ao caos. Porque essa mulher teve uma atitude sábia. A mulher, ela não entrou em pânico. E ela nem saiu gritando, mas ela levantou a voz, a Bíblia diz, com sabedoria, e disse: ouçam, ouçam. Antes de agir, ela buscou diálogo. Ela buscou entendimento. Ela expôs a situação com clareza. Existe muito poder no diálogo, igreja. Quantas casas, quantos casamentos, quantos pais e filhos que não se conversam mais, que não se falam mais, não conseguem mais nem ouvir a voz um do outro, porque não se entendem mais. Há poder no diálogo. Acabei de falar da oração, que é o nosso diálogo com o Senhor, mas precisamos conversar um com o outro, precisamos entender o que está acontecendo. Quantas guerras acabam quando nós conversamos com sabedoria. Conversas difíceis, tem conversas que são difíceis, mas elas são necessárias. E o diabo sabe que o diálogo tem um poder maravilhoso. Por isso que ele fecha a sua boca, por isso que ele fecha o seu coração. E você não quer nem falar com o seu marido. O seu marido não quer nem te ouvir, porque ele vai falar: está falando demais. A sua filha, o seu filho não quer dar ouvido para você. Pede sabedoria, senta junto todo mundo e vamos conversar. Vamos identificar qual é o caos, vamos identificar qual é o problema. Vamos nos levantar juntos, não para clamar uns com os outros, mas para levantar a voz para o Senhor e dizer: Senhor, nós queremos vitória em meio a esse caos. No diálogo, eu acho tão lindo, porque no diálogo você começa a lembrar o que você viu. Por que você está casado? Os anos se passaram, mas assim, lembra como que era? O que foi importante que você viu? Com os filhos, como foi? Hoje os filhos cresceram, estão diferentes, mas como que era? A gente começa a lembrar, não com sentimento de tristeza, mas reativar dentro do nosso coração aquilo que é importante. Que fica sufocado com o dia a dia, com as pressões, com a falta de paciência, com a intolerância. Há poder no diálogo. Coloca isso em prática no nome de Jesus. Começa a conversar. Essa mulher foi dialogar, ela foi falar com o líder do exército, com Joabe. Ela falou: olha, lembra que essa cidade aqui era uma cidade de conselho. Nós somos fiéis, nós somos pacíficos. Não nos destrua. É vocês falando para Deus: Senhor, lembra de nós. Nós somos uma família que te escolhemos. Nós somos uma família que somos formados pelo Senhor, porque Deus é que forma a família. Começa a lembrar o Senhor, porque quando você lembra o Senhor, você está se lembrando. Você está lembrando uns aos outros, porque vocês estão juntos. Começa a questionar: por que você está na igreja? Por que você está aqui? Por que você está servindo? Faz um diálogo com a sua alma. Prega para a sua alma. Por que você faz o que faz para Deus? Essa mulher lembra Joabe de que aquela cidade era herança do Senhor. E no meio da guerra, a sabedoria não levanta espada, levanta a voz. Porque tem momentos que não adianta você pegar a espada e você querer lutar uma coisa. Não, é no diálogo que as coisas vão acontecer. Deus procura homens e mulheres que sejam vozes de equilíbrio,
conselheiros de paz, intercessores que levantam um clamor antes que a destruição chegue. O conselho sábio abre portas que a força nunca conseguiria abrir. Quarta atitude: arrancar o problema pela raiz. O problema não pode ser negociado. Você precisa arrancar pela raiz. Joabe deixou claro: eu não vim destruir a cidade. O problema é apenas um: Seba. Um homem. Me dê que está tudo certo. Me dê esse problema, arranque ele daí e está tudo certo. A mulher entende. E que a paz só voltaria se Seba fosse eliminado. Ela entendeu o que ela precisava fazer. E a sabedoria era tão grande na vida dessa mulher que você imagina, um povo inteiro ouviu o que ela falou. Ninguém olhou e falou: que louca! Nossa, como que nós vamos fazer isso? Não, a Bíblia diz que o povo ouviu o conselho dela e agiu e fez aquilo que ela determinou que fosse feito. E fizeram o quê? Cortaram a cabeça do rebelde, do inimigo, daquele que veio para destruir, jogaram pelo muro. O exército nem entrou na cidade, foi tudo por cima do muro. E a cidade foi salva. Existem coisas que não dá para negociar, só cortar pela raiz. Se o Seba da desordem não for arrancado, você continuará em perigo. A sua casa continuará em perigo. A sua cidade continuará em perigo. Deus está esperando que você se levante e corte fora aquilo que está trazendo confusão para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. A Bel-Bet-Maaca poderia ter sido destruída, mas uma pessoa sábia fez a diferença. Uma mulher que levantou a voz, identificou o problema, deu um conselho e agiu. Coisas que nós podemos fazer, todos nós podemos fazer. É assim, Deus hoje quer levantar homens e mulheres sábios para guardar sua casa, sua família e a sua cidade. Por isso, não negocie com a desordem, não negocie com Seba, não aceite viver no caos, não se acostume com o caos. Levante-se como voz de sabedoria e Deus usará a sua vida para salvar, para proteger tudo aquilo que Ele confiou a você. Amém? Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu contar comigo e com você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Muitas vezes estamos acostumados com o caos, com a pressão. Quantas pessoas acostumadas com a desordem, sem coragem de se levantar, sem coragem de se impor, sem coragem de colocar em ordem a desordem espiritual, sem coragem de cortar pela raiz aquilo que está matando, aquilo que está destruindo a vida espiritual, a vida familiar, a vida sentimental. Pai, nós entendemos que o Teu Espírito Santo nos ajuda porque Ele habita dentro de nós, mas nós entendemos com essa mensagem que o Senhor deseja que a gente coloque em prática tudo aquilo que ouvimos, que a gente coloque a fé em ação, que assim como essa mulher sem nome, ela não tem nome, nós estamos aqui falando dela, aprendendo com ela, uma mulher que foi corajosa, que não temeu, que se posicionou e foi intervir por uma cidade. O Senhor deseja que homens e mulheres se levantem por suas famílias, por sua cidade, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, diz a palavra. O Senhor nos deu espírito de poder, e nós temos esse poder por meio do Espírito Santo. Ajuda-nos em nossas fraquezas, ajuda-nos a identificarmos o problema, a rebelião dentro de nós, os pecados escondidos. Arranca toda mágoa, toda amargura, Pai, todo orgulho, quebra todo orgulho, para que possamos ver a Tua face, Deus, para que possamos entrar, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor é presente em todo o tempo, mas para que possamos entrar na Tua presença e derramar o nosso coração diante do Senhor. Obrigada por nos ensinar, obrigada por contar com a gente, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus.